O escolhido, às vezes, ele não entende porque sofre tanto, não entende porque é tanto perseguido, não entende porque, para ele, parece que as coisas são mais difíceis, mas o fato está justamente na escolha. O escolhido tem que passar, de fato, por um moinho, ele tem que realmente ser provado. Com toda certeza, até porque mesmo quando ele é escolhido por um propósito. Então, a própria vida dele vai ser a mensagem. A própria vida dele vai ser a missão, né? Então, aquilo que é ferida para ele vai ser cura para o outro. Aquilo que é machucado nele vai ser história de superação para o outro, porque ele também vai superar. Né? E isso é tão forte que a Bíblia vai dizer que foi pelas pisaduras de Jesus que nós somos sarados. Sim. Né? Então, pelas feridas de Jesus, nós somos sarados. Sim. Então, tem pessoas que estão nos assistindo que ela foi ferida, só que o ferimento dela hoje se tornou uma cicatriz. Sim. E hoje ela consegue curar outras pessoas. Então, por isso que às vezes para ela é mais difícil, é mais desafiador. Mas por quê? Porque quando ela contar a história dela, outras pessoas vão poder olhar e dizer, se ela conseguiu, eu também consegui. Uau! E dentro desse ponto tem, por exemplo, algo que muitas pessoas falam, poxa, por que eu sou tão... As pessoas me humilham tanto? Por que eu sou tão humilhado? Qual é a maior verdade, por exemplo, acerca da humilhação? Porque a Bíblia, ela tem alguns polos, né? Ela diz que aquele que se a si mesmo se humilhar, Deus o exaltará. E também diz que os humilhados serão exaltados. O quanto a humilhação ela pode sinalizar algo positivo no meu destino, algo positivo no meu propósito? Quando eu transformo ela em graça, Uau. quando eu transformo ela em favor, quando eu Uau. transformo ela em um veículo para o nome do Senhor ser glorificado. Então, primeiro, a gente tem que entender o seguinte, quem humilha é porque não entendeu o propósito de Deus na nossa vida, ou muitas das vezes entendeu, mas se sente ameaçado. Meu Deus. Porque você sabe que o inimigo ele conhece o nosso potencial. Né? Nós estamos diante de uma pessoa aqui, que é você, Yang, que é uma pessoa que consegue visualizar pela visão tanto racional como pela visão espiritual as pessoas que têm um potencial. Fato Sim. é que nós temos a margem de erro aí, que é normal, Sim. mas você é uma pessoa que você consegue identificar, olha, isso daqui vai dar certo. Quantas Sim. vezes, né, você já foi usado aí por Deus, na sua sabedoria, para nos impulsionar. Só que tem pessoas que ela é que nem você, só que para o lado negativo. Por quê? Porque ela consegue visualizar o potencial no outro, né? A potencialização que o outro possui, Sim. só que ela se vê aquilo como uma ameaça. Ela se vê aquilo como uma intimidação. E aí o que ela faz? Meu Em Deus. vez dela permitir com que o outro avança, porque o campo ele é grande, Sim. né? Mas poucos são os ceifeiros, poucos são os trabalhadores, ela faz com que aquele que poderia ser útil ser inútil. Então Sim. aí que entra a humilhação. Por isso que quem é humilhado, na maioria das vezes se sente rejeitado. Ele se sente cabisbaixo, ele se sente sem potencial. Por quê? Porque essa pessoa, ela entrou numa via de alguém que reconhece o que ela carrega, mas não aceita o que ela carrega. Meu Deus. Então tem gente que reconhece o que o outro carrega, mas não quer aceitar. Então tem gente que ela reconhece o seu trabalho, reconhece o seu potencial, reconhece o seu esforço, reconhece o seu serviço, mas ela não aceita. E quando que eu aceito o que o outro faz, o que o outro é? Quando eu enalteço, quando eu honro, quando eu menciono. Então, quando eu penso a história de Davi, Saul persegue Davi porque as mulheres estão cantando. Saul matou milhares, mas Davi matou 10 mil milhares. Você está entendendo? Yes. Então, isso é a Bíblia que diz, não é eu. E despertou em seu coração a inveja. E a inveja ela é algo perigoso, porque com o invejoso você não pode lutar, com o invejoso você tem que fugir. Com o invejoso você não pode lutar. Não, você foge. Você tem que fugir. Por quê? Por quê? Porque o invejoso, ainda que você tenta ser amigo dele, o único intuito dele é de te destruir. Meu Deus.
Porque ele não aceita Sim. o lugar aonde Deus te colocou. É o que aconteceu com Saul. Saul não aceitou o lugar que Deus colocou o Davi. E o pior não é só Deus nos colocar, é as pessoas testificar. Então, engraçado que Saul é rei, só que ele não quer aceitar que um pastor é melhor do que ele. Então, um pastor é como se fosse um camponês, né? Então, nós estamos falando de alguém camponês, alguém da plebeia, sendo agora um potencial e alguém que está na realeza, se vê intimidado, Meu Deus. ameaçado. Só que isso se dá pela vaidade do seu coração. Né? Ele se achou autossuficiente a tal ponto de não precisar de Deus quando ele apresenta o sacrifício, por não esperar Samuel chegar. Então, às vezes, existem atrasos na nossa vida que Deus permite algumas promessas atrasar somente para revelar o que está dentro do nosso coração. O atraso na vida de Saul revelou a autossuficiência que existia dentro dele. Então, ele se sentia tão bom quanto a ponto dele exercer um ofício que só era do sacerdote, né? Ele era rei, mas não era sacerdote. Ele era rei, mas ele não era determinado para aquela função. E isso impede. Por quê? Porque o mundo espiritual ele é estabelecido por legalidade. Uma vez que você é posto numa patente, você tem que ficar naquela patente. Ainda que chegue uma intimidação por uma patente maior, por mais que os seus feitos são maiores, você não pode combater aquela patente. Porque ainda que Saul era invejoso, ele não poderia receber a afronta de Davi, porque Davi ainda não era rei por ofício, só por unção. Por ofício é só quando ele toma Jebus e Jebus reconhece ele como rei. Até porque mesmo depois Jebus se torna Jerusalém. Sim. Mas até então ele não é reconhecido. Ele só é confirmado pelos céus. Sim. Então, existem coisas que a gente precisa ser reconhecido na Terra, para que a gente tenha habilitação para entrar em geografias. Então, o problema do invejoso, Yang, é que ele sempre vai querer ver você destruído. Ele sempre vai querer você na lama. O invejoso, ele tem prazer de chorar com você, mas ele não tem satisfação de se alegrar com você. O invejoso quer te destruir a todo custo, não importa o que você faça. Então, para ele é um prato cheio te ver mal. Nossa. É um prato cheio para ele te ver triste, ver você postando que você está desanimado, que você não está bem. Fato é que as pessoas também precisam ver um pouco da nossa humanidade, né? Pedro, Tiago e João viram a humanidade de Jesus, mas Tomé não viu. Judas também não viu. Judas não viu. Judas não viu a humanidade de Jesus. Mas Pedro e João viu. O erro de algumas pessoas é elas quererem mostrar a sua humanidade para quem não pode visualizar. Meu Deus. Mostrar a sua humanidade para quem não pode visualizar. Não pode. Porque a sua humanidade, para quem não pode visualizar, se torna uma arma de contra-ataque. Se torna algo contra você mesmo que faz parte de você. Então tem muita gente se fechando numa bolha, tem muita gente se trancando em um lugar por conta de se mostrar quem ela é de fato. Só que eu vou te dizer uma coisa, foi a humanidade de Jesus que nos conectou com o Pai. Uau! Foi a humanidade de Jesus que nos conectou com Deus. Meu Deus. Por quê? Porque ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu cansaço, né? Ele sentiu fraqueza, a tal ponto de um soldado romano chama um homem cujo nome é Simão Cirineu e ele vem e ele carrega a cruz de Jesus. Então você sabe que a sua necessidade, ela se torna uma oportunidade para mim ser abençoado. Nossa. Porque até então a necessidade de Jesus era de carregar a cruz. Sim. Só que o Simão Cirineu, a oportunidade dele era de ser salvo. E essa foi a chance. Então, tem pessoas que elas vão nos ajudar, mas é elas que vão estar sendo ajudadas. Então, por isso que a gente nunca pode menosprezar ninguém. Meu Deus. É por isso que a gente nunca pode desfazer de ninguém, porque a gente não sabe quem é essa pessoa que está do nosso lado. E quem ela pode se tornar amanhã. Você percebe
que foi o caso de Pedro, né? Ninguém deu nada para Pedro, apenas um pescador indouto, né? Não conseguia se pronunciar, que nem na figura de Paulo. Paulo já falava com os filósofos, os gregos da época, mas ele recebeu as chaves do reino. Nem Paulo recebeu as chaves do reino, mas Pedro recebeu. Então, você percebe que cada pessoa tem o seu papel e tem o seu ofício. E tem gente que ela se invalida, só que ela não entende que aquilo que está na mão dela abre a porta que está na mão de alguém. Pedro tinha a chave, mas Paulo tinha a porta. Tanto que ele sobe e ele passa 3 anos com Pedro em Jerusalém, para que ele recebesse uma habilitação, para que assim então ele seguisse com o seu ofício, com o seu id, né, em diante. Você sabe que o invejoso, ele sempre vai potencializar o que é de ruim em você, né? O invejoso, ele sempre vai potencializar o que é de ruim em você. Todo invejoso. Todo invejoso. Porque, na verdade, por que ele potencializa o que é ruim? Porque ele é ruim. Porque na boca de gente ruim, ninguém nunca vai prestar. Yes. Então você pode tentar fazer o seu melhor. Na boca de gente ruim, o seu melhor nunca vai ser o suficiente. Então, a gente tem que blindar o nosso coração e não tentar provar nada para esse tipo de pessoa. E como que eu identifico esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa, ele sempre vai tentar te expor a um nível de humilhação. Ele vai tentar te denegrir no meio das pessoas, ele vai tentar te envergonhar no meio das pessoas, ele vai fazer você sempre se sentir inferior e ele superior, que foi o caso de Saul. Saul, ele dava uma sensação para Davi que Davi não era tão bom o quanto. Mas sabe aonde Davi, ele mostrava que ele era bom? Quando ele vencia as guerras. Então ele não precisava falar, ele não precisava bater boca. Ele tinha que vencer as guerras dele. Uau! Então tem pessoas, Yang, que ela só vai conseguir responder para as vozes contrárias que estão lutando para que ela fique na sarjeta, caída, quando ela vence as guerras dela. O perfil do invejoso, parece que o invejoso, ele é um perfil, ele é um tipo de gente que tem um vício, tem apenas um único vício. E como entender isso até no mundo espiritual? Esse vício que o invejoso tem é o vício de se alimentar. Parece que o invejoso ele se alimenta da desgraça alheia. E às vezes você vê um cristão, até mesmo cristão, o que está dentro da igreja, parece que ele tem prazer, parece que aquilo nutre, alimenta ele, a desgraça alheia. O quanto é prejudicial o invejoso, o quanto pode ser prejudicial o invejoso na vida de alguém, uma oração ao contrário na vida de alguém? É tão interessante isso que o invejoso ele tem falta de algo. E o que é? Identidade. Então, quando ele não tem identidade, ele não sabe quem ele é, ele sempre vai tentar buscar no outro o que ele é. Só que ele nunca vai querer reconhecer isso. Só que quando ele começa a ver que ele precisa se posicionar, ele muda a postura dele, se posicionando em cima das suas dores. Então é um sentimento de satisfação. Então quando você tá mal, quando você não tá bem, ele fala, tá vendo? Mas eu sou diferente nessa situação. Eu, no lugar dele, eu me comportaria dessa maneira. Porque eu, no lugar dele, faria desse jeito. Eu jamais me comportaria dessa forma. Mas você já percebeu que o invejoso, ele não tem falha? O invejoso não tem falha. Não, porque ele não se mostra quem ele é de fato. Porque todo invejoso, ele é falso. Ele tem dupla personalidade. Todo invejoso é falso. Ele tem dupla personalidade, ele tem dualidade de facetas. Ele é uma coisa na sua frente, mas nas suas costas ele é outra. Ele diz que torce por você, mas o torcer dele é uma energia totalmente contrária. Ele te abraça. Eu poderia dizer que a figura do invejoso é de um urso. A figura do invejoso é de um urso. Porque ele te abraça, mas ele te mata no abraço. Nossa.
Como que eu sei que eu estou com um invejoso? Boa. Como identificar Como? que existe um invejoso na minha mesa ou como identificar que a minha vida está sendo atacada por inveja? Quando ele coloca em dúvida quem eu sou diante de Deus. Meu Deus. Começou, hein? Tô pegando. Tá entendendo? Sim. Isso é muito importante. Ele coloca em dúvida no que eu sou em Deus. Meu Deus. Depois, ele sempre vai diminuir as minhas conquistas, Uhum. né? Sim. E ele sempre vai se comparar. Ele sempre vai entrar na comparação com a competição. Então, se você tem um copo, ele também vai ter um copo. Se você tem uma blusa com a Ele manga também. ajeitada, com as golas elevadas, que veio lá Da África, Muambas. Muambas, né? Yeah, Mas não é Muambas do Brasil, tá? de Angola. De Um abraço Angola. até pro Muambas. Né? Ele vai querer fazer igual. Sim. Só que olha que interessante. Por quê? Porque ele quer tentar se competir com você. Só que isso é muito perigoso. Por quê? Porque o invejoso, ele não só quer ter o que você tem, mas ele quer estar na onde você está. Ele quer ser você. Sim. Ele quer ser você. E eu te provo na Bíblia. Mefibosete era um dos que ficou da linhagem de Saul. E ele tinha um servo. E esse servo cuidava dele. Só que esse servo, o texto vai dizer que o acompanha para Jerusalém com Davi, que usa com ele de benevolência. Você vai entender como que o invejoso ele Sim. meio trabalha. É uma história bem cabulosa, como diz o paulista, né? Eu sou uma boa paulistana, né? Sim. Ele te acompanha, ele tá ali com você. Sim. Só que ele espera o momento certo da sua vulnerabilidade. O invejoso, você não pode dar oportunidades para ele, você sabe, né? Você não pode dar chaves para ele, você não pode dar acessos para ele. Porque se você dá acesso para ele, ele entra, te deixa para fora e fecha a porta que você abriu. Cara, não. Ele senta na mesa dos seus amigos e te queima. Porque ele quer os seus amigos, ele quer as suas conexões. Tá entendendo? E isso é de uma maneira muito sutil. Você sabe que, só para terminar a linha do Mefibosete, com o seu servo, Ziba, Sim. né? O texto vai dizer que depois da rebelião do filho de Davi, Absalão, Uhum. Mefibosete fala para Ziba o seguinte: Ziba, monta Melhor, corrigindo. Ziba pega. Quando Davi vai atravessar o reinado, porque os seus guerreiros diz para ele, vamos sair de Sim. Jerusalém antes que acaba matando o Senhor. Quando ele chega do outro lado, o texto diz, não é eu, que Ziba já estava com 100 camelos. Ele estava com 100 animais, camelos ou cavalos, se não me falha a memória, para os guerreiros de Davi. Porque o invejoso é assim, ele não chega a você, ele chega aos próximos a você. Ele não chega em você, mas chega nos próximos. Nos próximos a você. Por quê? Porque os próximos a você, eles são blindagens para sua vida. Eles são escudos para você. Uau. Então ele vai tentar derrubar os seus escudos para poder te atingir. E aí o que ele faz? Ele prepara. Quando ele chega, Davi chega e vê todos aqueles animais para os seus guerreiros, né? Ele diz, olha, eu preparei tudo isso daqui para você. E Davi pergunta, mas cadê Mefibosete? E o texto vai dizer, Mefibosete preferiu ficar com o rei de Israel, Absalão. Só que quando você vai ver os capítulos à frente, quando Davi volta para Jerusalém e ele toma o reinado dele, novamente, do seu filho Absalão, que se rebeliou, Uhum. Mefibosete está com roupa de saco, barba crescida, sinal de humilhação, de tristeza pelo rei que foi embora, só que ele era aleijado. E isso é muito interessante, por quê? Porque quando Davi chega, ele fala assim, cadê você que você não foi junto comigo? Olha o que Mefibosete responde, o meu servo, eu pedi para ele preparar o jumento para mim,
e me levar até você. Só que ele prepara o jumento e vai no meu lugar. E inventou mentiras ao meu nome. Nossa. Então, todo invejoso, além de ser falso, ele é mentiroso. Ele vai mentir. Porque ele tem um comando. O que é comando? É ordem, é frequência, é energia. Todo invejoso, ele é mentiroso porque ele tem um comando de serpente. O que significa isso? A serpente, ela tem uma língua bifurcada. Então, ele lança uma mentira, mas ele vem com uma entonação de verdade. E, às vezes, ele lança uma verdade, mas com um contexto de mentira. E isso é muito perigoso, porque a serpente, ela vem numa questão de encantamento. Né? Ele vai tentar te encantar, que foi o que Ziba fez com Davi. Ele encantou com presentes. Ele encantou servindo. Então, por isso que existe conexões, existe portas, existe alianças que são suas e você não pode dar para ninguém. E eu vou falar, Yang, tem pessoas que estão nos assistindo aqui que perderam oportunidades porque elas abriram portas que não eram para abrir. Elas deram acessos que não eram para dar. Elas deixaram o inimigo entrar aonde não eram para entrar. Tem mulheres que estão nos assistindo que o marido se deitou com a melhor amiga, porque ela deixou a amiga entrar no quarto dela. Você sabe que o nosso quarto é um lugar que as pessoas jamais devem entrar.